Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Antes de mais nada, assim, o plano desse programinha não é ser um guia ultra mega definitivo sobre Sandman, nem nada do tipo. A ideia é algo mais simples, assim, seria um testemunho de como foi pra mim ler, né, esse quadrinho. Desde que eu comecei a ler quadrinhos, assim, e pesquisar mais sobre, Sandman sempre parece que me perseguia. Tipo, sempre tinha alguém falando sobre Sandman, ou eu procurava uma lista de melhores quadrinhos e Sandman tava lá. E era interessante porque não importa o quanto eu pesquisasse, nunca eu consegui encontrar, nunca ninguém tava me falando exatamente do que tratava, então era um mistério. Sendo que as edições definitivas da Panini, que ela começou a lançar lá em 2010, elas custam ainda, né, R$145. Tipo, são os olhos da tua cara pra tu ler Sandman. Então não é um quadrinho que tu tem tanta facilidade de chegar lá numa loja comprar de boa, né? Não é tão simples. Então eu fiz o mais óbvio, né? Eu fui lá e baixei o Scan de Sandman, lógico, né? E comecei a ler. Eu fui lendo uma, duas, três... Caraca, vocês não tem noção, assim, eu tava lendo pelo iPad, chegou num ponto que eu acho que eu já tava lá na edição 20 e poucos, aí parei, caraca... Cheguei no final do primeiro volume da Panini, vou parar e comprar a edição física até pra facilitar a leitura e tudo, né, não prejudicar a experiência, às vezes o scan não tem tanta qualidade, enfim. E ler o Sandman foi uma coisa, assim, muito diferente pra mim de tudo que eu tinha lido antes, porque foi basicamente um chute na minha cara quando eu comecei a ler, porque ele trata sobre... Ele é um quadrinho perturbador, assim, ele tem um tipo de terror que te deixa tenso na maior parte das vezes. Por exemplo, ele já começa com ocultismo, magia, vai tratar depois, num certo ponto, de umas bizarrices, assassinato, pessoas tendo que sonhar com pesadelos pro resto da sua vida. Ele também trata muito sobre sexualidade, né? Em vários momentos esse tema aparece. E as primeiras edições do Sandman, elas não te revelam muito, elas te deixam curioso, porque tu vai sendo aos poucos apresentado pra esse universo. Na verdade, tu vai começar a entender mais, assim, ter um panorama maior sobre o Sandman lá, sei lá, pelo meio do segundo volume, sabe? Não é tão rápido que tu entra nesse mundo. Mas pra fazer uma síntese, o Sandman, ele trata sobre o Morpheus, que é uma entidade que cuida do sonho das pessoas, né? O domínio dele é o sonhar. Então ele tem uma ampla responsabilidade, né? Vamos parar pra pensar. E a trama, ela se passa em vários momentos, assim, ela vai contar tanto o passado do Morpheus quanto o presente, né? Porque logo no começo do Sandman, ele acaba sendo aprisionado por um mago lá, ocultista, que tem interesses nefastos de seres humanos, né? No caso, na verdade, cara, ele queria prender a morte e acabou prendendo o Sandman sem querer. Só pra constar, Sandman e Morpheus, tá? São nomes pra aquela mesma entidade, que é a entidade do sonho. E é interessante que logo de cara, tu já entende o poder do Sandman, sabe? O Neil Gaiman já te mostra, porque quando o Sandman é aprisionado por esse mago, vira um caos o mundo. Tem pessoas que não conseguem mais acordar, sabe? Pessoas que estão presas lá em pesadelos eternos, e ele fica preso por 70 anos na prática. E ao mesmo tempo tu descobre que ele tem um poder, cara, que é uma coisa assim de te causar calafrios. Ele condena um determinado personagem ao despertar eterno, ou eterno despertar, onde basicamente tu fica tendo sonhos no qual tu acorda dentro de sonhos que acordam em sonhos. Sabe aquela sensação que tu acorda de um pesadelo e daí tu tá dentro de outro pesadelo e assim por diante? Então percebe o quanto já é intrigante ler esse quadrinho, porque tipo, tu tá vendo uma entidade ultra mega poderosa e importante como protagonista, sabe? Não tem como isso não ser interessante. E o Neil Gaiman, que é o escritor, né? Ele sabe escrever histórias, assim. O cara é um mestre da arte de contar histórias. Por exemplo, tem tramas no Sandman que o Sandman, ele não aparece. Simplesmente, ou ele vai aparecer uma pontinha no final. O Neil Gaiman, ele usa todo esse universo que ele cria do Sandman pra contar, às vezes, histórias sobre pessoas comuns, sabe? E é tão bem contado que tu nem sente falta do Sandman, sabe? Tu te interessa por aquilo que tá sendo passado pelo escritor. Sandman começou a sair nos Estados Unidos em 1989 e durou até 1993, né? Foram 4 anos de publicação, sendo que nesse meio tempo foram 75 edições lançadas, e ele ganhou nada mais nada menos, né? Se tu for contar todo o Sandman, 26 prêmios Eisner, né? 26 Oscars dos quadrinhos. Você tem noção do que é isso? Um quadrinho ganhar tudo isso? Não preciso comentar também que ele é amplamente reconhecido como um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, né? Em várias listas, e com certeza o melhor do selo Vertigo. E é legal também que o Sandman, ele tem valor literário, sabe? Porque o Neil Gaiman, ele vai beber de várias fontes para escrever o quadrinho. Folclore, fábulas, literatura clássica. Tu tem o Shakespeare, por exemplo, aparecendo. Na verdade, até é legal porque ele vai buscar em outras culturas divindades e coisas do tipo. E um outro ponto interessante é que eu conheço pessoas que elas não leem quadrinhos, elas leem Sandman.
sabe? No caso, o Sandman conseguiu transpor a barreira, o preconceito que uma pessoa poderia ter com quadrinhos de tão legal que ele é. Bom, agora chegou num ponto do vídeo que eu vou procurar citar alguns arcos que eu gosto do Sandman, sem soltar spoiler nem nada, né? Só dar uma noção por cima do que trata e por que é tão legal. Primeiro tem duas histórias que me fizeram pensar muito na época que eu li, que eu acho fenomenais. Uma é o Homens de Boa Fortuna, onde o Sandman faz um acordo com, meio que uma aposta com o ser humano, e dá o dom pra ele da imortalidade. E eu não me lembro bem a data, mas parece que de 100 em 100 anos eles resolvem se encontrar num bar pra eles conversarem e debaterem como é que tá a vida do cara, né, tendo acesso ao dom da imortalidade. É legal que é um gibi que te faz pensar o quanto a nossa vida e a nossa existência, ela é cíclica, sabe? É legal assim, por exemplo, tu vê as pessoas no bar, elas estão sempre reclamando das mesmas coisas. Outra que eu gosto muito é uma historinha bem curtinha, acho que não tem nem 20 páginas, que é O Medo de Cair, que trata sobre um cineasta que tem medo de arriscar na sua vida. Aí o Sandman vai lá e vai dar um conselho pro cara. É fenomenal. Essa, no caso, tá no terceiro volume aqui do Sandman Absolute da Panini, que eu não cheguei a citar no vídeo até agora, né? Mas são 4 volumes que compõem essa republicação. E tem 1 milhão de arcos legais, né? Eu gosto muito das primeiras histórias daqui desse primeiro volume, né? Do Sandman, mas uma que eu gosto também é o que todo mundo gosta, na verdade. Tu vai perguntar pra qualquer fã de Sandman, ele vai citar esse arco, que é o Estação das Brumas, que tem aqui na edição definitiva no volume 2. É um momento onde o inferno acaba ficando vago. Sim, não tem ninguém para liderar o inferno, e aí eu não vou falar o que vai acontecer a partir disso, né? Mas, por exemplo, a série Lucifer, que estreou recentemente, tem um pouco a ver com esse arco. Enfim, esse sou eu lendo Sandman e dividindo a minha experiência com vocês. Eu sei que é um investimento alto, que assusta o leitor, né? São 4 volumes mega grossos e cada um custa R$145, né? Dá pra conseguir numa Mega Store por uns 89, né? Mas enfim, o preço de capa te assusta um monte. Mas, sinceramente, eu acho que vale o investimento. Porque é que na prática, o Sandman ele já saiu no Brasil muitas vezes. Ele saiu em fascículos pela Globo, acho que foi pela Globo, se não me engano. Saiu também pela editora Conrad, em 10 encadernados, então o preço era um pouco mais em conta. E essas edições aqui da Panini, elas são mega grossas, né? Cada uma tem umas 20 edições, mais ou menos. Então, acaba valendo investimento porque tu vai ler numa tacada só, né? Tu não vai precisar comprar vários encadernados, pode comprar só 4 e pronto, né? Eles vão lançar ainda um volume 5, mas não é tão... no caso, ele vem com os especiais, né? Não é a série regular. E tem também um volume focado só na morte, que também, né, enfim, é focado só num personagem específico do Sandman. Bom, é isso, e agora tu tem uma missão. Se você, amigo, já leu Sandman e tá vendo esse programinha, primeiro valeu, espero que a gente troque algumas ideias, e principalmente deixa aí embaixo, por favor, a tua noção sobre Sandman, para mais pessoas verem esse vídeo e verem os comentários e conhecerem outras experiências de outras pessoas. Acho que isso vai ser legal, tá? Tua companhia foi um prazer e fui. Tchau, tchau.